Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 2 até o 7, que nos diz assim: Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que por sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Amados irmãos e irmãs, essa carta de São Pedro, nós estamos aqui no início dela. Toda carta ela geralmente começava justamente desejando graça e paz. A paz porque era um costume judaico, né? Iniciar sempre oferecendo o shalom, que significa harmonia, e para nós cristãos é claro que significa e simboliza a própria presença de Cristo. Porque, como muito bem já é dito na carta aos Efésios, Jesus é a nossa paz. A graça, ela sempre se refere à gratuidade do amor de Deus. Deus nos ama sem nos cobrar nada. É um amor 100% grátis, 0800. E aí, o autor ele vai dizer o seguinte, que deseja tanto com que essa paz e essa graça seja concedida abundantemente ao povo, por um motivo. Porque eles conhecem, e conhecer quer dizer ter intimidade com Deus e com Jesus. E aí continua o texto, né? Falando de muitas realidades aqui bonitas, por exemplo, no versículo número 3, vai falar que o poder de Deus contribui para a nossa vida, para a nossa piedade. No versículo 4, né, fala sobre as promessas, e aqui fala de algo muito bonito, de que tudo aquilo que aconteceu era para que nós pudéssemos nos tornar participantes da natureza divina. Eu quero explicar um pouco sobre isso. Nós não somos deuses. Então, participar da natureza divina para a gente pode ser uma coisa muito estranha, né? Como é que eu vou participar da natureza divina se eu sou humano e não Deus? Então, o próprio Catecismo da Igreja Católica ele vai nos falar um pouco sobre isso. Nós somos filhos de Deus e, portanto, participantes da natureza divina a partir de Jesus Cristo. Então, é daí onde surge aquela expressão, nós somos filhos no Filho. Então, uma vez que Jesus ele assumiu a natureza humana, né? Então aí Jesus se torna 100% homem, 100% Deus. Pela sua graça, né? A graça da sua paixão, morte e ressurreição, ele nos redime e, portanto, Jesus veio até a terra para que nós, então, pudéssemos ser elevados. É assim que, por exemplo, a patrística vai falar, né? Cristo vem para nos elevar. E nessa elevação, obviamente, ele acaba permitindo essa grande graça, né? De que nós possamos então nos tornar participantes da natureza divina. E aí essa participação da natureza divina é depois que nós então somos libertos da corrupção, ou seja, daquilo que acaba conosco, que é o pecado. Jesus vem ao mundo para nos libertar acima de tudo do pecado. Cuidado para que a gente não reduza Jesus a praticamente alguém que vai parecer aí somente uma figura pública, né? Jesus acima de tudo é o próprio Deus, que vem nos libertar do pior mal que existe. E o pior mal é o pecado. A raiz de todo mal que nós encontramos na sociedade de hoje, gente, não é qualquer outra coisa, não. É um mal. Né? É um mal que é uma pessoa, é o próprio diabo. Né? E aí depois ele vai falar, eu quero chamar muita atenção de vocês, vai falar da importância de nós fazermos um esforço para, além da nossa fé, então eu já tenho fé em Deus, já conheço Deus, já sei quem Deus é. Agora eu preciso juntar a essa fé a virtude. Aí vai começando. E juntar a virtude o conhecimento, vai juntando várias coisas. É como se uma fosse completando a outra. Mas o que é interessante é o último elemento que é colocado.
meio que para dizer o seguinte: sem ele, os outros não fazem sentido. E esse último elemento é a caridade, que é o amor. Amados irmãos e irmãs, o principal elemento da vida de um cristão é o amor. Sem amor, a gente é nada. Paulo já vai colocar isso nas suas cartas também. Sem o amor, a gente não vai parecer com Jesus Cristo. Até porque, e aí vamos aqui utilizar a própria primeira carta de São João. Deus, ele é amor. E sendo amor, para que eu possa agora ser identificado como cristão, como aquele que acredita em Deus e que busca parecer com Deus, eu preciso também amar. Então, espero que tenha chamado a atenção de vocês em relação a isso e que à luz dessa primeira leitura nós possamos refletir melhor. Será que na minha vida existe caridade ou não? Pensemos sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até já!